Olá, bem-vindo. Que esta reflexão seja bênção para a sua vida e sirva de encorajamento para poder desfrutar das provisões e dos cuidados do nosso Deus. Há um verso no livro de Eclesiastes que nos desafia e encoraja a atravessarmos momentos como estes, momentos difíceis. O texto diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deixe-me dizer primeiro que Eclesiastes é um dos livros mais misteriosos de toda a Bíblia. Se esse livro for interpretado fora do seu contexto e a sua mensagem central for ignorada, alguns poderão inclusive achá-lo um livro no mínimo estranho. Outros poderiam simplificar a sua mensagem para algo do tipo: bem, se vamos morrer mesmo, então vamos curtir essa vida, comer, beber e nos divertir. Na verdade, Eclesiastes é a defesa da fé em um Deus vivo, provedor e poderoso, e também a apresentação das tristes e trágicas consequências de uma vida longe de Deus, sem a sua presença. Algumas vezes o autor expressa debaixo do céu, debaixo do sol, na terra, para se referir a esta vida fútil onde Deus não está presente, não participa. Ele diz que nada de novo acontece na terra, mas nessa terra dominada pela futilidade. Então, no capítulo 1, de 9 a 11, ele vai dizer: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda viverão tampouco serão lembrados pelos que vieram ou vierem depois deles. Note, o autor pesquisou, avaliou, examinou os recursos que poderiam ser encontrados nesta vida debaixo do sol, mas não obteve esperança de lucro. No capítulo 2, verso 11, ele diz: contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, então eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Mas há um entretanto no livro, há uma chave que muda completamente a história. Há uma nova visão, uma outra perspectiva. Então o autor, depois de obter tudo o que quis, desfrutar da vida e concluir que nenhum proveito havia na vida, ele, Salomão, conclui que o essencial para o homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Note, agora ele olha para o que há acima do sol e não aqui nesta vida. Então ele vê a mão do sempre presente Deus, o Deus presente, que é generoso e também é a fonte da alegria e da vida plena. Então, ao longo do livro, o autor recomenda essa vida de fé, de plena confiança, sem a qual tudo será fútil. Em todo o livro, na verdade, há uma clara exortação, e essa exortação se harmoniza muito bem com aquilo que Abacuque nos ensina, com o que a palavra nos ensina. O justo viverá pela fé e não pelo que vê. Ou ainda que a oliveira minta, não haja fruto na oliveira, eu me alegrarei no Senhor. Então, no capítulo 11, note, há um apelo de quem olha agora para a vida como um todo e que exorta seus leitores a uma obediência decisiva. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Na essência, nós temos aqui um apelo à confiança. Agora, note, o contexto considera como eram feitos os negócios naqueles dias. Os bens, as mercadorias, tinham que ser confiados aos navios. Não havia Amazon, iFood,
e tantos outros aplicativos e dispositivos para abastecer as pessoas. Salomão tinha uma frota de navios, e esses navios traziam prata, marfim, pavões, etc. E a cada 3 anos ele partia para levar e trazer os suprimentos. Então vejam a importância deste ensinamento aqui. Assim como os navegantes da época confiavam seus negócios e investimentos aos navios, na expectativa de obterem lucros, o homem, como você e eu, de semelhante modo, deve confiar a sua vida, seus planos, seu futuro nas mãos de Deus. Ainda que venham dificuldades ou provações, Deus é supridor e não está limitado às circunstâncias. Eu gostaria então de aplicar essa verdade que nós temos em Eclesiastes, colocando aqui 2 pontos importantíssimos para nós nesses dias, e não apenas para hoje, mas por toda a nossa vida. Note, há uma chamada à decisão. Em primeiro lugar, uma chamada a uma entrega total de todas as coisas a Deus. A história do povo nos conta que, em seu propósito, Deus os privou de determinadas situações de conforto e os levou a uma condição de humilhação para que se arrependessem do seu mau caminho e se voltassem para o Senhor. Em Deuteronômio nós temos esse relato. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, não era uma quarentena, mas foram 40 anos de peregrinação, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O segundo chamado é um chamado à confiança, uma entrega e uma plena confiança. À luz daquilo que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 12, quando ele disse: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo ou de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. 2 convites. Nós somos convidados a entregar nossas vidas, planos e futuro nas mãos de Deus, o Deus que controla e domina a história da humanidade e que graciosamente concede o sustento, o maná, o pão de cada dia aos seus filhos, sem que nada lhes falte. Somos desafiados a confiar nele, porque ele é o Deus que nos guarda de tropeçar, que nos exalta, mas com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para provarmos os seus benefícios e cuidados. E ainda, Deus permite as dificuldades para que cresçamos na nossa confiança nele, para que o nosso amor para com ele cresça. Eu diria que nesses dias, Deus tem permitido que o nosso desejo pela volta de Jesus seja aguçado, porque somente lá estaremos livres de toda e qualquer provação ou privação. Queridos, que a nossa entrega seja total e a nossa disposição de confiar nele e segui-lo, seguindo a sua palavra, seja de coração, seja sincera. Que Deus o abençoe.